Mundo, uma boa noite para todo mundo. Hoje é 16 de julho de 2025. Agora é 7h05 da noite. Uma boa noite para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês. O nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos iniciar a live agora. Leitura da palavra de Deus. Uma boa noite para todo mundo aí que está vendo a live. Estou lendo a mensagem: a perfeita força por perfeita debilidade. Tá aí. Perfeita força, perfeita debilidade. Estou no Instagram nesse momento e estou no TikTok ao vivo. Só a leitura da palavra agora. Eu gosto muito de ler, graças a Deus. Então vamos lá. Estou na página 18. Assim diz o Senhor: e se algo for contrário a ela, então eu não creio em seus sentidos. Não, Senhor, deixe isso de lado. Siga seu outro sentido, o sentido da fé. Muito bem. Deus toma essas pessoas para fazer. Quando elas não são ninguém, elas se renderam a Ele. D.L. Moody, deste cargo, era de Boston. Ele era um sapateiro, um homem pequeno, insuficiente, não dependia de si mesmo. Agora, tome essas grandes escolas que eles têm. A escola Moody, lá se Dutch Money pudesse se levantar novamente e levar àquela escola, a primeira coisa que Dudimont faria seria se livrar daquela escola. Se Martinho Lutero pudesse se levantar, a primeira coisa que ele faria se livraria da organização luterana. John Wesley faria o mesmo. Esses homens nunca fundaram essas organizações. Foram os homens que os seguiram. O que fizeram? Paulo nunca organizou uma igreja, porque ele mesmo disse: depois da minha partida, de entre vós mesmos se levantaram homens das vossas próprias multidões, falando coisas perversas. Foi depois da morte de Paulo. E 100 ou 200 anos depois, que eles foram à Igreja Católica e a primeira organização, homens levantados, foi depois da morte de Moltke. Eles tiveram a escola Moody. Foi depois da morte de Wesley que eles formaram a Igreja de Wesley. Foi depois da morte de Lutero que eles formaram a Igreja de Lutero. Deus envia heróis e eles constroem. Não é de se admirar que Jesus tenha dito: vós, paredes caídas, ele disse: adormais as matulos dos profetas, e vós mesmos os colocastes lá, correto? Esses grandes homens se levantam, então constroem uma memória para si. Penso que, assim como Davi serviu bem a Deus em sua própria geração, então é assim que se deve fazer. Deixe as organizações e as coisas lá que mantenha distância de você. Molde, um pequeno sapateiro, era fraco. Ele era um exemplo de fraqueza. A primeira coisa dita que Molde fez
Ele não tinha nenhuma escolaridade, e sua gramática era tão ruim que chegava a ser horrível. Um homem veio até ele uma vez e disse: Senhor Molde, disse, sua gramática é a mais pobre que já ouvi na minha vida. Ele respondeu: estou ganhando almas com minha ignorância. O que você faz com sua escolaridade? Acho que essa foi uma boa resposta. Com certeza foi. E agora, se você se tornar um membro daquela escola, você certamente terá que ser um erudito político, correto? Um irmão disse. Simplesmente inverteu. Agora sim, eles invertem. É certo, foram para outro lado. É isso que as pessoas fazem. Quando eu disse no início da minha mensagem, em vez de os cristãos se humilharem e se esvaziarem para dar mais espaço, eles tentam edificar em um conhecimento fabricado em casa ou em algum conhecimento técnico, escolar ou algo assim, que os afastam mais de Deus do que estavam quando conheceram. É isso que estou pensando sobre essas chamadas de altar artificiais. Você o traz e, na próxima vez, é 10 vezes mais difícil trazê-lo de volta. Deixe-o sentar e ouvir até que Deus faça algo por ele. E então que ele venha e confesse e se levante, invocando o nome do Senhor. Correto? Observe, Molde, fraco em escolaridade, fraco na fala, pronunciava de forma salada. Eu estava lendo uma história outro dia. Ele era fanhoso, sofria com um distúrbio nasal, fisicamente pequeno, careca, com a barba que pentiam, um indivíduo pequeno, baixinho fisicamente. Ele era um desastre. Assim, ele não tinha nada além de fraqueza o tempo todo. Mas Deus o usou para abalar o mundo em sua época. Uma vez, um repórter foi à sua reunião. Eu estava lendo os repórteres para fazer uma matéria sobre aquele tipo de homem. Ele era um grande homem, uma grande pessoa. Onde está aquele pequeno interruptor que se usar desligar a gravação? É isso. Vou ter que pausar isso ali. Aí. Um grande homem, ele era um homem. Ele conseguia atrair a atenção das pessoas, mandá-las maravilhadas. Então, um repórter foi até o senhor Mone e disse, foi até a reunião para fazer uma matéria sobre que tipo grande. Como o repórter fez uma matéria sobre outro grande evangelista. Recentemente, ele afirmou, esse homem é eloquente, ele é doutor em divindade, ele usa a maior matemática que já ouvi, cativa as pessoas com sua psicologia, ele consegue manter as pessoas fascinadas. G. Watts Moner. Quando o repórter saiu, ele observou sobre Mulder e não vejo que há naquele que seja capaz de atrair alguém. Continuou. Em primeiro lugar, ele é feio. Como pode ser segundo? Ele é fisicamente um fracasso. Outra coisa, disse ele, que ele não tem escolaridade. Sua gramática é a mais pobre que eu já vi. Conseguiu. Ele é fanhoso e emite um chiado quando está pregando. E concluiu.
Eu não vejo nada em Gilmore que atrai a atenção de alguém. O artigo foi entregue ao senhor Monte. E ele leu e riu para si mesmo. Disse, certamente que não. É Deus, claro, às vezes... Às vezes as pessoas não vêm para ver Duxmone, elas vêm para ver Deus. As pessoas não se importam com quanto você testifica, elas querem alguma realidade ali em sua vida que promove que Deus tem controle sobre você. Veja, você metodista, batista, pentecostal ou o que for, elas querem ver Deus, correto? Grandes homens, homens que são fracos e reconhecem sua fraqueza. Veja, Moisés, um jovem intelectual, ele era erudito, ele não tinha instruído em toda a sua sabedoria dos egípcios, que podia ensinar os hebreus. Ele podia ensinar os egípcios, ele podia ensinar qualquer pessoa, porque Moisés era um grande homem, uma pessoa inteligente, ele era um homem poderoso. Na concepção de Cecil DeMille, quando ele fez a peça dos 10 mandamentos, e ele escolheu um homem que era esquecido, o nome do homem que fez o papel de Moisés. Algum autor, mas um homem alto, com grandes braços e grandes forças. E Moisés talvez fosse esse tipo de homem. Sabemos que ele era forte e bem treinado. Então ele assumiu a responsabilidade, vendo a necessidade do dia. Que Deus permita que isso seja compreendido. Vendo a necessidade do dia, Moisés, com seus poderes intelectuais e habilidade que ele tinha para fazer aquilo. Ele era um homem inteligente. Ele seria o próximo faraó. Ele tinha psicologia, ele tinha poder, ele tinha força física, ele tinha tudo. Então, ele diz, estou bem equipado. Eu sei tudo, e se há um homem na terra capaz de fazer isso, sou eu assim. Sou um homem da honra, então vou agir. E ele saiu para realizar uma obra que era correta e estava de acordo com a vontade de Deus. Estava com a vontade de Deus. E ofereceu suas habilidades naturais e Deus recusou. Ele não podia usar nada do que Moisés tinha. Ele não pode usar nada, época. Tampouco pode usar isso agora. Deus não pode usar nossa habilidade naturais. Temos que tirar a nossa mesma e as nossas habilidades do caminho e nos render à vontade e ao poder de Deus. Dizer, bem, irmão, eu posso pregar. Ele não pode usar isso. Enquanto você puder pregar, está tudo bem. Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Você não pode fazer nada. Bem, então Deus não pode usar isso. Mas se você se render a Deus e deixar que Ele o faça, você diz, bem, irmão Brano, eu sei, eu sou um mestre. Bem, então você for um mestre, bem, ele não vai muito longe, mas o Espírito Santo é o nosso mestre. Claro que é. Deus enviou o Espírito Santo para ser o tutor da igreja. Algumas pessoas vão à escola por anos e anos
e anos. O que elas fazem? Leem artigos do cenáculo e assim. Isso é bom. Recebem a lição da escola dominical, nacional. Não tenho nada contra isso. São as palavras de Deus e outras coisas. Mas são elaboradas por intelectuais. Tem que vir pelo poder e ressurreição de Cristo. Se você não pode depender de suas habilidades naturais, assim Moisés, esse jovem fino, um gigante forte, um homem intelectual, se propôs a realizar uma boa obra. Mas Deus simplesmente, absolutamente não pode usá-lo. Ele não pode usar suas habilidades naturais. E nós não podemos. Não é hoje que não podemos. Deus não pode usar nossas habilidades naturais. Mas há uma coisa que Moisés tinha que eu admiro. Deus não pode usar nossas habilidades. Sinceros, ele tinha um bom senso suficiente para ser que estava derrotado. Não, nós não temos. É isso. Vamos criar uma nova denominação. Vamos conseguir alguém mais com um dom de cura ou algo assim. Os pentecostais entende, vem? Simplesmente não temos consciência suficiente para receber que estamos derrotados, para perceber que estamos derrotados. A igreja pentecostal, as Assembleias de Deus, a Igreja Unida, as demais, parece que não têm a capacidade de saber que estão derrotadas. Aleluia! Eu gostaria de poder fazer com que isso ficasse claro. Elas estão derrotadas. A organização da igreja está derrotada. Da mesma forma que os Estados Unidos estão derrotados, tremendo e temendo e com bombas tentando lá para eles sabem que desperdiçaram a vida dançando e destinaram suas vidas ao inferno. E então estão derrotados. O Espírito saiu deles. Você teria que vasculhar árvores para recrutar jovens para o exército. Eles viram o que aconteceu na outra guerra. Estamos derrotados. A igreja está derrotada. Eles sabem disso. Moisés percebeu isso. Então ele sabia o suficiente. Deus o levou às partes remotas do deserto para lhe ensinar algumas fraquezas humanas. Ele o levou para se ensinar o que era tudo aquilo. E ele aprendeu muito bem. Que coisa, como ele aprendeu a lição. Deus deve ter dito um bom tempo com ele lá, sabe? Moisés tinha um temperamento difícil e Deus lhe deu uma esposa chamada Zípora. Moisés tinha um temperamento difícil e a sua esposa chamava Zípora, que também tinha um temperamento difícil. Então, imagino que as coisas não tenham sido tão agradáveis lá naquelas partes remotas do deserto, por um bom tempo. Quando o temperamento de ambos ficavam fora de controle ao mesmo tempo, supõe que sua
concepção intelectual de como psicologia deveria controlar uma pessoa, não tenha adiantado muito, porque quando ele estava a caminho do Egito, vejo que Zípora ainda tinha um temperamento explosivo. Ela cortou o prepúcio de seu filho e o jogou diante de Moisés, dizendo: você é um marido sanguinário para mim. E Deus ficou tão irado com ele que procurou por ele na estalagem, se pudesse tê-lo encontrado. Ele o teria matado. Acho que Deus teve que lhe ensinar algumas coisinhas lá no deserto, vem? Que ele era humano, toda a sua sabedoria do Egito e todos os seus poderes intelectuais, Deus não poderia usar um só deles. Você vem e diz: agora, Senhor, eu fui instruído por 40 anos, sou um estudante intelectual, posso citar essa Bíblia de olhos fechados. Deus não pode usar nem um pouco disso. Vem? Não, eu pertenço à maior igreja que existe no país. Eu sou isso, Senhor. Eu sou um pentecostal. Glória a Deus, recebi o Espírito Santo. Outra noite, aleluia, tu vais me levar a fazer isso aqui? Deus não pode fazer nenhum pouco disso, não. Toda vez que você for derrotado e perceber que foi derrotado, volte e se humilhe. Torne-se mais fraco. Entenda que você é humano e não é nada que seu intelecto possa fazer para as fraquezas humanas. Nunca serão usadas por Deus. Deus, por meio das fraquezas humanas, se derrama em você. Então, ele usa a si mesmo. Você simplesmente se torna um instrumento. Com certeza, você tem que sair do caminho. Moisés, ele aprendeu muito bem sobre as fraquezas humanas. Ele aprendeu tão bem que, quando Deus o chamou, ele tinha 7 fraquezas que podia argumentar contra o chamado de Deus. Vocês já estudaram na primeira parte do Êxodo as 7 fraquezas? Eu as tenho anotado aqui. Quero que vocês ouçam as primeiras fraquezas que ele tinha. Era falta de uma mensagem. A segunda fraqueza, era a falta de autoridade. A terceira fraqueza era a falta de eloquência. A quarta era a adaptação. A quinta era sucesso. E a sexta era aceitação. Agora, compare as suas com as dele e veja. Consegue chegar a isso? Veja se consegue, se for tão fraco quanto ele era. Senhor, eu não sirvo, não posso falar. Eu matei um egípcio, não posso voltar. Tudo, eles não vão me receber, não tenho mensagem, não consigo falar, eu sou pesado de língua. Vem como ele estava, ele não era nada, irmão, ele havia sido habilitado. Sim, Deus poderia usá-lo depois que ele fosse habilitado. Vem, sim, isto é, ele pode nos usar depois de sermos tratados para descobrir que meu PDH,
meu LD, meu diploma LD, ou o que quer que eu seja, todos os meus diplomas não são nada. Deus não pode usá-lo. Bem, sou de Assembleia de Deus, sou da Unicista, sou da Batista, sou da Presbiteriano. Deus não pode usar nada disso. Quanto mais rápido você se afastar disso, melhor você se renderá a Deus. Como estava o profeta ao dizer: sou um homem de lábios impuros e de hábitos no meio de um povo de impuros lábios? O anjo foi e o pegou, uma tenaz, foi ao altar, pegou uma brasa e colocou aos seus lábios. Então ele chamou: Senhor, eis-me aqui, envia-me. Sim, depois que ele percebeu que, mesmo sendo um profeta, ele tinha lábios impuros. Assim que percebemos que não somos nada, que você não é nada, você é um pó da terra, Deus não pode usá-lo. Você tem que saber que você não é nada primeiro, para depois Deus usá-lo você. Assim sua experiência, todas as suas fraquezas não são igualitárias às de Moisés. Ele tinha 6 fraquezas distintas aqui. E havia aprendido o que era fraqueza humana. Agora veja a diferença entre aquele Moisés encontrado com Deus e o Moisés olhando para o, como hoje dizem, olha, precisamos de tal coisa, precisamos de um arrevivamento na terra. Ouve-lhe dizer o que vou fazer. Vou voltar e estudar até conseguir meu bacharelado em artes, assim. Vou voltar e estudar até conseguir ser ordenado com a LLD. Vou estudar literalmente, vou fazer tudo isso. Depois sairei e serei um homem do momento. Vou abafar todos os indivíduos que começaram aqui, irmão. Vou construir um prédio de 3 milhões de dólares. Vou admitir uma dúzia de Cadillacs. Eu vou, irmão. É melhor você nem começar, pois já está derrotado. Compreende? Mas o pobre é que eles não sabem disso. Eles acham que você tem que ter cabelos cacheados, usar ternos de smoke e dizer amém, amém. Tão bonito. É tudo isso. Ser um príncipe, isso é um fantoche de mulher. Deus quer homens piedosos, homens que possam sacudir, mas hoje querem Hollywood. Queremos algo que seja desejável aos olhos, queremos algo que possa falar tão intelectualmente que nos deixe dormir por 5 minutos, enquanto ele, no domingo de manhã, Deus quer separadores que envie com a relâmpago e que condene o pecado até as raízes, isso mesmo, e desenterre. Mas nós queremos nossos pastores intelectuais. A maioria das pessoas quer um pastor que sussurre, alguém que diga, sim, queridinho, Deus quer uns trovejantes, assim o Senhor. Eles lhe dão uns tapinha nas costas, e elas com cabelo curto e maquiagem e tudo mais, eu usando roupas, mas quais foram derramadas, e é tudo assim.
e não falam uma palavra a respeito disso. Um grande homem me chamou em seu escritório, mas em o seu escritório de campo, faz pouco tempo. Disse: quero impor as mãos sobre você para que pare com isso. Eu disse: não faça isso, não faça isso, Senhor. Quando você parar isso, você para a mensagem, você para Deus quando faz isso. Sim, Senhor, nós não queremos nada disso. Será que Deus sentiu pena de Moisés quando todas as suas fraquezas e disse: pobrezinho de Moisés? Algo certamente aconteceu com vocês. Vocês decaiu do seu grau. Oh, que coisa! Veja, bem, você era um grande homem, um intelectual, e nada irá detê-lo, irmão. Você tinha todos os seus PhDs, LDs, estudo mais. Agora aqui vem você confessando que não é nada, que não pode fazer nada. Você é tão fraco. Não, Deus não ficou com dó dele. Deus nunca teve dó dele. Deus o havia reabilitado de todas aquelas coisas. Ele não ficou com dó dele, mas constantemente, se vocês tiverem anotado no Êxodo 4:14, a ira de Deus se acendeu contra ele. Deus não ficou com dó dele, porque ele era fraco. Você diz: o Senhor, eu me sinto tão mal que não creio que posso fazer isso. Deus não fica com dó de você. Ele sente vontade de chutá-lo um pouco. Vem. Claro, Deus não fica com dó de você. Ele fica irado com você. Você está simplesmente entrando em forma para que ele possa usá-lo assim. Moisés sendo tratado, Deus poderia chutá-lo. Ele tinha o tratamento, havia se afastado das habilidades humanas. Ele não tinha nada que pudesse confiar naquele momento, porque ele estava pronto para servir. Deus disse: durante 40 anos eu tive você e Zípora discutindo e se comportando assim aqui nesse deserto para ver se você conseguiria entender as fraquezas humanas ou não. Enquanto você estava lá com um grande príncipe. Olá, doutor Moisés, bom dia. Reverendo Senhor, sim, Senhor Moisés, você é o próximo príncipe. Todos nós ficamos pensando em você. Agora você está aqui no deserto com um punhado de ovelhas e uma esposa de temperamento forte. E você não está conseguindo resolver o problema. Vem, isso corrige sim, Senhor Moisés. Você está uma situação terrível, mas ele disse: agora posso usá-lo quando você se dá conta que não é nada. Seu casamento não é nada, você não está dando conta de entender com a Zípora, que tem um temperamento forte, ou você não está dando conta de cuidar das ovelhas. Eu coloquei você no deserto, só tem você no deserto, as ovelhas e a sua esposa, e você não percebeu que você não é nada? Você não está dando conta nem de cuidar da sua esposa? Assim sendo, venha até aqui, perto dessa sarça ardente, quero te enviar lá para baixo. Oh, que coisa, Deus! Dê-nos mais alguns desses tipos, dê-nos mais alguns fracos. É disso que precisamos, de alguns fracos, claro. Então, deu para vocês entenderem aí, né?
Vou falar devagarzinho para vocês entenderem. Deus então trabalha com um homem que tinha estudo. Moisés naquele tempo era um príncipe, era forte, tinha suas habilidades, ele tinha seus estudos intelectuais, ele podia mandar fazer isso e aquilo, todo mundo obedecia a ele. Mas quando Deus foi tratar com ele, Deus tirou todo o intelecto dele, todo o seu estudo, toda a sua capacidade, mandou ele para o deserto. Chegando no deserto, ele teve uma esposa com temperamento forte. Muitas vezes Deus dá a você uma esposa com temperamento forte, para mostrar para você que você é fraco, que você não consegue nem comandar a sua casa com a sua esposa com temperamento forte, você não consegue comandar seu lar. Então Deus estava provando para Moisés que ele era um fraco. E para Deus trabalhar com ele, Deus precisava que ele reconhecesse que ele era um fraco. Aí ele reconhecendo que ele era um fraco, que não estava dando conta de cuidar da zípora, que tinha um temperamento forte, nem das ovelhas. E estava no deserto. Agora, quando ele estava lá, que ele era príncipe, ele estava rodeado de servos, ele era intelectual, então tudo corria bem. Na hora que Deus pegou ele, colocou ele sozinho, ele não conseguiu se virar. Então, foi Jacó, você sabe, Jacó, pensou que era um grande sujeito, uma vez, você sabe, ele podia trapacear e se dar bem com qualquer coisa, colocou algumas varas de alamo diante das ovelhas e reces de seu sogro, quando estava prestes a transformar uma ovelha malhada e assim por diante, quando aí beber água, e quando menos se imaginava, Jacó se tornou um grande homem. Claro, ele realmente se chamava Jacó, sem dúvida, disse Saul. Ele era suplantador mesmo, então ele era um trapaceiro, ele estava indo bem, enganando, tinha grandes rebanhos, esposas e ovelhas e gados e bois e tudo, ele tinha tudo. Mas uma noite, meu Deus, quando ele desceu até o pequeno riacho uma vez, estava indo atravessar, ele chegou a um lugar que o anjo agarrou, irmão, a ovelha Jacó. Segurou a noite toda, com certeza ele segurou por muito tempo, mas quando ele se entregou, quando ficou fraco e não conseguiu mais segurar, Deus, que a igreja chegue a isso, que a igreja chegue a isso. Agora eu vou passar para outra aqui. Chegue a um ponto em que não possa mais se agarrar às suas habilidades naturais. Que todos nós possamos chegar a isso. Mas que tenha que se render a Deus. Que os metodistas se envergonhem de serem metodistas. Que os batistas e os pentecostais se envergonhem para te agarrar a isso e se render ao Espírito Santo. Foi então que Jacó se tornou um príncipe de Deus. A Bíblia diz que ele se tornou um príncipe e seu nome foi mudado. Veja, ele lembra-se de um lado era um grande homem, forte, intelectual, poderoso, mas do outro lado ele era um príncipe, manco, fraco e abatido, mas tinha poder diante de Deus. Sim, você pode, sua organização pode estar completamente despedaçada, seu prestígio na vizinhança, você pode ser um covarde, antiquado, daquilo em diante,
na vizinhança. Isso pode ser certo, mas vou lhe dizer, você terá poder com Deus. Eu prefiro ser assim. Escolherei esse caminho. Em qualquer tempo, os discípulos voltaram-se, regozijando, porque estavam felizes por ter sido considerados dignos de suportar a afronta pela a causa e por Jesus. Com certeza, eles os chamaram de santos roladores. Saia desse lugar uma vez, deixe isso ser despedaçado, liberte-se do seu bem. Escute o seu metodista ou presbiteriano, ou seu das assembleias, ou unicista, ou tão bom quanto for, tudo bem. Sai disso uma vez, abra caminho, sai de tudo, deixe o anjo se apoderar de você uma vez, o anjo do Senhor, que lhe dará a verdade da mensagem. Deixe-o se apoderar de você uma vez, você se humilhará ao batismo em nome de Jesus. Você se humilhará a todo o restante disso, sim, você o fará. Com certeza o fará, sim, você simplesmente esquecerá todos esses intelectuais. Alguns dias atrás, um dos amigos mais queridos que eu tenho, uma pessoa excelente, me disse, ao sair da sala, depois de uma entrevista que eu dei ao sair da sala, disse: irmão Brana, essa pessoa tem sido um dos meus apoiadores financeiramente nas reuniões. Cheguei a um ponto em que eu não sabia o que fazer para as coisas andarem, só confiando em Deus. Essas pessoas pagariam aquelas dívidas. Assim, uma excelente pessoa. Essa pessoa fez uma viagem e veio de uma grande cidade aqui há algumas noites e ficou na sala e me disse uma noite: irmão Brana, eu só quero dizer uma coisa. Continuou: quero que saiba, não há uma pessoa que não o ame. Eu disse: estou muito feliz por isso. Disse irmão Brana: há apenas uma coisa errada. Perguntei: o que é, irmão? Respondeu: bem, é o seguinte, irmão. Se você abrisse mão um pouquinho dessa doutrina que você tem, prosseguiu, todas as organizações o receberiam bem ali. E pensei, eu indaguei: que doutrina, irmão? Ele respondeu: esse batismo em nome do Senhor Jesus. Eu pontuei: mas, irmão, você não poderia esperar o que eu fizesse com concepções em relação à palavra de Deus e ainda fosse um servo de Deus? Eu disse: bem, aqui há um grupo de ministros que estou aqui representando dessa grande cidade. E argumentou: se você lhe disser que o anjo do Senhor que lhe dá essas visões lhe disse para batizar em nome do Senhor Jesus, então eles estão dispostos a aceitá-lo isso. Bem, eu respondi: a experiência deles é mais fraca do que a água de lavar a louça. E continuei: não me importa o que qualquer anjo diga, se não tiver de acordo com a palavra, eu não creio. Eu afirmei: se aquele anjo me dissesse algo diferente disto, eu não creio no anjo, correto? A palavra de Deus está em primeiro lugar. Assim, todos os anjos
e de todos os mais um anjo verdadeiro. Eu disse, se ele não me dissesse isso, eu não ouviria. Sim, a senhora não sabia que o faz? Ele disse, nunca havia ouvido tal coisa. Não sabia disso? Vem, aí está. Então eu apresentei algumas escrituras à pequena senhora, e ela disse, vou voltar direto para casa e estudar o Novo Testamento. Eu nunca o estudei. Vem, aí está o que coisa. É aí que a gente chega. Ó, que coisa. Pare de entender se agarrar, solte-se. É isso que você quer fazer. Solta. Jacó, quando se soltou, ficou bem. Tornou-se um príncipe e tinha poder com Deus. Foi o pequeno Davi, com sua jaqueta eclesiástica de Saul, que saiu para lutar contra Golias. E quando Davi começou a lutar contra Golias, com toda aquela grande armadura, ele olhou ao redor, olhou para trás. Ele parecia como o restante deles. Então ele disse, há algo errado aqui. Quando vocês for como o mundo e se compreender como o mundo, faz a mesma coisa do que faz o mundo. Há algo errado. Davi disse, isso parece muito brindado. Eu tenho um doutorado, tenho um PhD, veja bem, pertenço a uma grande organização. Como eu poderia ir lutar com todas essas coisas? Eu não sei nada sobre isso, não sei nada sobre isso. Davi disse, tire essas coisas de mim, correto? Se vou lutar por Deus, não quero parecer esse bando de covardes aqui, todos com armaduras e furos. Não posso ter uma reunião. Em muitas reuniões, muitos homens, muitos ministros vêm a mim e confessam que creem que o nome de Jesus Cristo é o correto para ser batizado, mas diz, nossas organização não deixa colocar para fora isso. Que desculpa fraca, tire a armadura de Saul. Que desculpa fraca, tira a armadura da denominação. Deixa batizar no nome do Senhor Jesus Cristo. Dê-me o poder e a força do Espírito Santo. Deus, envia-me com uma funda, não importa o que seja, quanto pequena seja, para derrubar o inimigo. Isso é verdade. Envia-me, mas não me deixe estiver com o restante deles, desses PhD, desses PLD, desses doutores, de todos os tipos de denominação, dessas igrejas que não aceita ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Me envia eu, Senhor. Davi afirmou, e a coisa não parecia certa. Aos olhos do mundo, as coisas não parecem certas. Ele disse, eu não sei nada sobre isso. E continuou, a única coisa que sei, que eu tenho, é que lá atrás do deserto, eu estava cuidando das ovelhas de meu pai. E contou, um leão entrou e agarrou um cordeirinho e saiu correndo com ele. E eu sabia que era o cordeiro do meu pai. E, não estava equipado, mas simplesmente peguei minha funda e fui atrás dele. Finalizou. Eu o matei e trouxe o cordeiro para a volta.
Que coisa! Aqueles parados ali, com uma lança na mão, não poderia ter feito isso. Esse é o problema hoje. Deus tem muitas ovelhas que desafiaram as organizações e coisas as roubaram e as levaram para a psicologia. Deus de Davi, com as palavras de Deus e o poder de Deus, para dirigi-la. Quando formos enfrentar esses gigantes intelectuais, correto, com doutorados, PhDs, PLDs, QUSTs, ou qualquer coisa que seja, dê-nos a palavra de Deus e o poder do Espírito Santo. E eu lhe digo, podemos matar todos os gigantes no campo, correto? Precisamos de homens que possam não se organizar com as organizações religiosas. Bem, Davi era a pessoa mais fraca que havia no campo para ir lutar contra o gigante. Ele era baixinho, não tinha estatura alta, ele era fraco, bem magrinho e, apesar de tudo, ele foi ainda sem armadura. Mas ele tinha Deus. Você do outro lado aí, você tem Deus? Você tem Deus para lutar contra esse mundo? Contra essa denominação, contra essa igreja, contra as igrejas que só quer colocar teologia nas coisas de Deus e falar que você não pode ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo? Ele era uma pessoa baixinha, mas ele tinha Deus. Bem, Davi era a pessoa mais fraca que havia no campo para ir lutar contra o gigante. Ele não passava de um menino, e a Bíblia diz que ele era ruivo, um garotinho magro, provavelmente de ombros curvados, faltava um pedaço de pele de orelha. Ele não tinha nenhum desses grandes títulos intelectuais, nem era bem treinado, ele não sabia nada sobre espada, ele não sabia nada sobre o mundo. Tudo esse treino que Saul era o melhor, ele poderia ter, o bispo Saulo, certamente ele era muito superior aos demais membros do exército, ele era um único que deveria ter ido lutar contra ele, mas estava com medo. E hoje sabemos que precisamos de um reavivamento, sabemos que precisamos de um despertar entre as pessoas. Não será necessário um doutor ou uma divindade, será necessário um fraco, aleluia, um fraco rendido a Deus, que tome a palavra de Deus no poder da ressurreição de Cristo e mate essa coisa. Isso trará Cristo aos países, para que eles sejam, que ainda pode abrir os olhos dos cegos, curar os enfermos, ressuscitar os retos, os mortos. Ele é Deus conquistador. Amém? Precisamos de um Davi sem formação, escolaridade, teologia. Precisamos de homens que não saibam nada disso. E garotinho do campo ou algo assim. Um rapazinho com os ombros curvados, sem muita aparência, andando pela estrada, com o poder de Deus. Minha mãe, morrendo, disse: Billy, tenho confiado e crido em você, você tem sido minha força espiritual, você me guiou a Deus. Precisamos de Deus, precisamos de homem para guiar mais as pessoas a Deus. Eu disse: mamãe, quando eu era um garoto,
nossa origem, claro, irlandesa, nós inclinávamos um pouco para o catolicismo. Eu afirmei, a igreja dizia que eles eram um pouco de pessoas, que eles tinham tudo e que faziam estava certo. Eu não consigo acreditar nisso, porque os luteranos diziam, somos um corpo de pessoas, temos tudo. O Batista dizia, somos o corpo, temos tudo. Há muitos, são cerca de 900 organizações diferentes. Eu afirmei, mamãe, eu não poderia confiar nisso. Qualquer delas estaria errada. Descobri que, digo isso com humildade e doçura, mas creia que nenhuma delas está certa, mamãe. É isso mesmo. Voltou a palavra de Deus, veja o que ele fez lá no passado. Então, Deus permitia que todos nós voltassem para lá, em fraqueza, sem apoio de organização, sem apoio de denominação, sem apoio de instrutores eclesiásticos, mas na simplicidade e no poder do Espírito Santo, que caiu no Pentecoste com a mesma mensagem que Pedro pegou no dia de Pentecostes. Arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, e vocês não estará todo amarrado com muitos desses teóricos, com colarinhos virados para trás, um diploma de bacharel em artes, mas, irmão, você terá algo em suas mãos, e desde que o Espírito de Deus entre nessa palavra, ele conquistará e atrairá de volta as ovelhas perdidas que se extraíram. Amém? Confesse nossas fraquezas, jogue fora a sua doutrina, divindade, desapegue desse que sabe tudo, de sua condição de membro, desnudez diante de Deus, espiritualmente falando. Considere indigno, enquanto Deus poderá começar a usar você, mas não diga isso de sua boca, mas de seu coração. Confesse que você está preso à sua religião. Jacó, Davi, eles tiveram que se despedir. Davi era um mais fraco entre toda a multidão. Pensei nós, talvez 10.000 ou 100.000 soldados na colina, todos eles treinados, cada um deles com um PhD, cada um deles com lanças. Eles eram soldados, cada um deles era o cabo fulano de tal, o soldado fulano de tal, até o soldado rasos, generais, fulano de tal, tenente fulano de tal, grandes generais de 4 estrelas, Saul bispo, sim, excelente Senhor, cada um deles ali de pé, homens treinados, o que? Inimigo de pé na colina, dizendo, seu bando de covardes. Lá no acampamento apareceu um jovenzinho de ombros caídos. Deus, um rapazinho, aparecia ruiva, com uma pequena funda nas costas, segurando uma torta de passas para seu irmão. E aquele gigante saiu e gritou várias vezes, disse, querem me dizer que vocês aqui, um bando de eruditos formados, ficarão aí e deixarão aquele filisteu incircuso desafiar a palavra do Deus vivo? Indagou, vocês têm medo dele?
Saul disse: se você quiser ir, vem aqui. Vou mandar para a escola por 20 anos agora. Eu vou te mandar para uma escola que tenha PhD. Vou te dizer o que vou fazer. Vou te dar meu diploma. Ele disse: tire isso de mim. Ó, que coisa, não quero ter nada a ver com essa escolaridade. Não quero ter nada a ver com essa religiosidade. Não quero ter nada a ver com essa denominação. Quero apenas ter Deus comigo. Ele queria confiar em Deus. Ele confiou. Eu sei o que Deus fez por mim. Com isso, estou pronto para confiar em Deus diante de qualquer coisa com isso. Amém? Essa é a experiência de um cristão. Não precisa ter pastor fulano de tal. Até Saulo, quando teve que se virar de sua armadura, tirou a armadura. Eclesiástica fez como de Davi, mas quando Saul chegou ao final do caminho, ele disse: combati com um bom combate. Esse foi o último inimigo a ser conquistado. Combati com um bom combate. Acabei a carreira, aguardei a fé. Desde agora, o covarde da justiça me está aguardando, o qual o Senhor justo, juiz, me dará naquele dia. E começou, e não somente a mim, mas também a todos os que amem a sua vida. A morte diz: mas eu te pegarei em alguns minutos e sepultarei sua formalidade. Vai acabar aqui 1 hora de leitura, gente. O TikTok acabou aqui agora, tá? Vou encerrar. Ele exclamou: a morte, onde está o teu agrilhão? Sepultura, onde está a tua vitória? Sei que estou aqui nesse calabouço romano, preso com correntes nos pulsos e nas mãos, e tenho 39 marcas de açoite nas costas. Estou aqui com lágrimas ardendo em meus olhos, até não conseguir mais enxergar. Não consigo enxergar com os olhos naturais, mas posso ver uma coroa de justiça guardada lá em cima. Meus tornozelos estão gastos, sofrios, muitas quedas por causa do pão molhado que jogam aqui, e os ratos passaram por cima de mim, e as aranhas e outras coisas, até que fico fraco. Mas ele podia ficar diante da morte e dizer: onde está o teu agrilhão? Sepultura, onde está a tua vitória? Com correntes sacudido em suas mãos. Aleluia! Isso que precisamos. Sepulturas, onde está a tua vitória? Sepultura diz: volte o poder. Paulo, ele respondeu: mas graças a Deus eu já tenho a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto ele estava fraco, sua força eclesiástica, sou todo seu ritual havia sido resolvido dele. Todos os seus documentos de ordenação lhe foram tirados. Ele não pertencia mais às assembleias ou à denominação, lhe foram tiradas. Ele pertencia mais às assembleias, nenhuma delas. Vejam, ele não pertencia mais a nenhuma delas. Ele havia falhado tanto contra elas a ponto de o bispo ter dito: você quer me dizer que um homem cumprindo 20 anos na prisão romana lá pode nos dizer que não deixa nossas mulheres pregarem? Sim, não nos diga isso, disseram. Sabemos que não é assim. Quem é aquele indivíduo lá, afinal, para nos dizer
para fazer isso, aquilo outro, disseram, sabemos o que estamos fazendo. Assim Paulo esclareceu, exclamou, há homens levantando bem entre vós, que logo começarão uma organização e levantarão-se, afastarão. Deus abençoe vocês. Eu encerrei a live aqui, 1 hora de live. Fique com Deus, eu vou encerrar a live. Uma boa noite para cada um de vocês.